Olá, seja bem-vindo a essa segunda edição do Seedcast, um programa totalmente voltado para o seu bem-estar e para a sua saúde mental. O assunto de hoje não podia ser menos importante. Nós vamos tratar de saúde a partir de uma energia que nós temos. A sabedoria oriental chama essa energia de Chi, Ki, Prana, que é justamente a energia que nos faz existir e que nos move. E quando ela está desregulada, com certeza ela causa uma cadeia de problemas para a nossa saúde física e fisiológica. Pois bem, como esse programa é voltado para o seu bem-estar, esse assunto não podia faltar. Então eu tenho assim muita alegria de trazer para vocês uma pessoa que não só entende do assunto, mas uma pessoa que trabalha com isso. A fisioterapeuta Patrícia Borgea, que além de nos falar tudo sobre energia vital, ela vai também descrever um pouco sobre a técnica da microfisioterapia, que é o que ela faz na sua profissão. Patrícia Borgea, minha querida amiga, seja muitíssimo bem-vinda. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Além de uma honra tê-la aqui, uma alegria pela nossa amizade, existe também um grande respeito pelo seu trabalho. Todo mundo que trabalha com saúde, em prol do bem-estar das pessoas, tem uma função importante, cada vez mais importante neste mundo que está aí meio maluco, né? Meio desordenado. Então, sua vinda aqui e a sua fala para os nossos seguidores, tenho certeza que vai ficar marcada não só nos corações e nas mentes, mas tenho certeza que você que está nos acompanhando, tenho certeza que você vai praticar, vai prestar atenção nessa parte da sua saúde, que é a saúde mental, mais especificamente com relação à sua energia vital. Patrícia, querida, o microfone está à sua disposição para as suas considerações iniciais. É um prazer enorme estar aqui, Cidinho, falando desse tema tão importante, esse tema que me move e que nos move. Falar de energia vital, primeiramente, não foi só um interesse sobre o conhecimento, sobre essa informação em si. Foi um conhecimento para a minha autopreservação. Quando eu comecei a estudar sobre energia vital, eu comecei a pensar assim, se eu conseguir me preservar de alguma forma, de tantas emoções que eu sinto, de tantas questões, quem sabe isso vai me ajudar de alguma forma. Hoje eu percebo que é muito mais que uma autopreservação. Entender energia vital, saber gerenciar todo esse mix de sensações e de percepções que sentimos o tempo todo, é uma arte, não é verdade? Com certeza. Vamos começar desmistificando uma coisa. Se estivéssemos num país oriental, Extremo Oriente ou de Oriente Médio, isso não seria muita novidade para eles, já que eles, na sua história, esses povos prestaram atenção, pesquisaram, vivenciaram e ainda vivenciam cada vez mais essa parte que é invisível, que é abstrata, mas que existe. E nós, ocidentais, fizemos um pouco o contrário. Nós rumamos para uma direção mais do estudo do que está fora da gente, né, de como o mundo funciona, como os outros funcionam e, sobretudo, uma visão mais materialista da vida. Não que um seja mais correto e o outro seja errado. Ambos se complementam, nós sabemos disso. Mas todas as vezes que a gente fala em coisas como energia vital, como vibração mental, energia do bem-estar, energia do mal-estar, pensamento positivo, pensamento negativo, a gente nota que ainda existe um certo desconhecimento e às vezes até as pessoas nem acreditam mesmo. Daí a importância de você ter vindo aqui hoje para nos explicar do que se trata essa energia vital e como é que a gente pode dela fazer uso para ter uma vida mais plena, digamos assim. Então, a primeira coisa que eu queria era saber, tenho certeza que o seguidor, a seguidora também quer, exatamente o que é energia vital e como é que ela se relaciona com o bem-estar e a saúde mental. Pronto, então a energia vital é uma energia que está por meio de nós, mas que vem além de nós. Eu digo que o ar, a natureza,
tudo que você pensa, tudo que você sente, tudo que você se comunica, você está recebendo e utilizando da energia vital. Ela vem além de nós. Então, todos nós somos envolvidos por esse campo de energia. E toda vez que nós estamos conversando sobre algo, pensando sobre algo, realizando qualquer ação, nós estamos utilizando dessa energia. É como se a gente fosse um reservatório. E essa energia vem, nós somos receptor dessa energia e também transmissor. Então, às vezes penso, como é que a gente produz a energia? Na verdade, o conceito seria mais adequado de gerenciar essa energia, de receber, de perceber aquela sensação, às vezes, que você recebe uma informação de alguém e te causa aquele mal-estar, aquela sensação de desânimo. Não sei se vocês já passaram por isso. Você passa por alguém, às vezes, parece que sugou a energia, não tem aquela expressão? Então, isso é porque, às vezes, falaram algo que traz no seu campo de vibração, que é um campo que todos nós sentimos. Para exemplificar, para ficar mais fácil, é como se aqui fosse o corpo físico, que todos nós, pegamos. Nós pegamos no corpo físico, é quando nós tocamos um no outro. Nós temos o corpo mental. O corpo mental é o que você pensa, as interpretações que você faz sobre o dia a dia, sobre as interpretações do que está acontecendo dentro do seu conjunto de crenças. Então, tem um corpo mental que está aqui em cima. O corpo vital, a energia vital, ela sobrepõe tudo isso. Então, assim, eles se intercomunicam. Então, quando você sente algo no seu corpo físico, uma inquietação, uma dor, um desconforto, é porque os pensamentos precisam se alinhar e o seu corpo vital, ele precisa também de um agrupamento, de uma harmonização. Todo o trabalho de energia vital é compreender que o corpo físico, o corpo mental e o corpo etérico, que é esse corpo que está aqui sobreposto em nós, precisa dessa conexão. Não adianta você ser uma pessoa prática, resolutiva, mas o seu campo criativo está fechado. Então, você não se dá pausa. Você é aquela pessoa que vive resolutivo em todas as coisas, mas você não contempla um estado da natureza. Você não se percebe. Você está muito para fora, como você bem colocou, mas você esquece de perceber se aquilo faz sentido para você. Então, olhar para a energia vital, olhar para propósito, olhar para algo que não é tocado. Eu digo que ninguém toca na energia, mas todo mundo sente aquela sensação de, nossa, que energia boa que essa pessoa passa. É porque ela está com o campo de vibração aberto. E para ficar um pouco mais claro, no nosso corpo, a nível de algumas literaturas, nós temos em média de 72 mil canais de energia, chamado NADs. É como se fosse tubos de energia aqui. É como se fosse tubos, para ficar mais claro, é a artéria e veia que passa sangue, o NADs, que são tubos de energia, passa nosso pensamento e tudo que a gente recebe da natureza, do ar, do ambiente. Então, passa por esse reservatório. Quando você está olhando para as experiências de forma consciente, ou seja, sem criar muita distorção, muito julgamento, esse campo ele fica abertinho. Ele fica tranquilo, ele olha como se cada um percebesse a vida de uma forma e você consegue acolher pontos de vista diferentes sem precisar se fechar. Mas quando você resiste, não consegue acolher o jeito do outro, a forma do outro de ser, você faz uma vasoconstricção. O que é esse termo, vasoconstricção? É um fechamento, é uma oclusão desse tubo. Então, naquele momento, você fecha, você se encolhe, você se torna uma pessoa reativa. Então, você passa a ser uma pessoa presa na sua mente, que fala que aquela pessoa é de tal forma, presa a um conceitual, mas aquela pessoa é muito mais que aquilo, e naquele momento ela apenas estava sendo humana, estava, às vezes, não conseguiu te ver direito, não conseguiu enxergar a sua real necessidade, então você interpreta, você reativa aquela pessoa. Naquele momento, a sua energia vital é bloqueada, porque você não percebe que você está se fechando para o receber da vida. E aí você passa a ser aquele receptor de campo de energia mais fechado, mais recuado, mais intimidado. Então, é aquela pessoa, Cidinho, que ela sabe que ela fica o tempo todo desconfiada, que parece que você chega, aquela pessoa está armada para você. Então, essa pessoa ela tem muita predisposição a doenças inflamatórias por conta dessa sobrecarga emocional. Olha só, super interessante tudo que você colocou. Meu Deus do céu, como é rica
a sua explicação e quão útil ela pode ser para que as pessoas realmente busquem, nesse mundo desconhecido, né, as forças que são inatas da própria natureza. Eu lembro que quando eu estive na Índia, um dos ensinamentos mais fortes que eu tive foi que as leis da física são igualmente verdadeiras para a metafísica. Então você falou em vasoconstricção e vasodilatação, que para as ciências médicas ocidentais todo mundo sabe, né, que a pressão sanguínea aumenta ou diminui de acordo com essa pressão que os vasos têm. E você está colocando que isso também existe na energia vital. Você pode tanto ter uma vasoconstricção, um fechamento, um estreitamento, uma estenose, como se fala na medicina biológica normal do Ocidente, como também uma vasodilatação, que talvez seja a abertura para receber isso. E aí reside minha segunda pergunta, que é a fonte disto. Você falou que a gente já tem isto. Mas é possível identificar, é possível conscientemente saber que certos ambientes ou certos alimentos ou certas posturas ou certo tipo de pensamento são coisas que podem favorecer ou desfavorecer a circulação livre, sadia, do poder dessa energia vital. Você tem como perceber isso de uma maneira consciente? E se tem, o que fazer a partir do momento que você percebe essa fonte, o que fazer para alimentar, de modo que sua energia vital sempre esteja livre, liberada para lhe ajudar no seu físico e no seu fisiológico? Excelente pergunta. E assim, algumas pessoas têm uma capacidade mais, vamos dizer, sensitiva para perceber aquela fala, aquele alimento, se é tóxico ou não para o organismo, deixando bem claro que todo alimento vivo, que traz da natureza, é alimento saudável para o seu corpo. Isso é um fato. E todo alimento que é enlatado, embutido, é alimento que é tóxico para o seu corpo. É algo bem simples. A gente sabe que a indústria ela vai cada vez mais potencializando toda essa esfera de alimentos que precisam, vamos dizer, de mais tempo para conservação, mas o nosso organismo fica cada vez mais desvitalizado com esse tipo de alimentação. Então, na parte física, é tomar cuidado com a alimentação, e quanto mais alimentos vivos, retirados da natureza, mais você está recebendo energia viva, energia vital. Um dia desse eu vi numa dessas redes sociais que trabalha saúde mental, um slogan que dizia: precisamos ter mais casca e menos caixa. Uma crítica direta, né, aos alimentos mais naturais e uma desvalorização, óbvio, daquilo que é enlatado, daquilo que é ensacado. Que além de fazer mal, também é antiecológico, é algo que polui o ambiente. Mas continue falando sobre as fontes, o reconhecimento e o que fazer conscientemente para aumentar, para vitalizar, para preservar essa saúde, essa energia vital tão importante. Então, a fonte de alimentação já está ok. A nossa fonte de pensamento, nosso mental. Então, escolher livros que te acrescente, que te preencha de informações sadias, que te leve ao bem-estar. Filmes, livros que leve uma conotação depreciativa de alguém, que fale de pessoas e não de projeto de vida, você já vai perceber que é um livro que ele é denso, ele é tenso, é uma linguagem que te gera uma sensação de dualidade, de certo e errado, bom e mal. Isso tudo é da mente. A mente que tem essa perspectiva de isso é certo, isso é errado, num contexto muito, muito julgador. A nível mais de campo de energia vital, nós somos uma unidade. Então, todos nós buscamos um crescimento uno, um crescimento de bem-estar coletivo. Então, se você faz uma leitura de algo que te leva a uma construção de um bem-estar coletivo, isso é saudável para o seu organismo. Que beleza. Pegando esse gancho aí da mente, né? E você tinha colocado logo no início que a mente mente. Né? Se isso é verdade, se a mente mente, ela é capaz de nos favorecer com pensamentos que podem ser construtivos ou destrutivos, pensamentos que podem viabilizar a canalização dessa energia vital e também das outras energias, e podem também barrar, podem fechar isto. Você falou em filmes e falou em livros
teria algum livro específico que você pudesse indicar ou algum filme que você gostaria de indicar para que as pessoas pudessem beber um pouco mais dessa fonte original? Pronto, tem um livro que eu sou apaixonada chamado Caminho do Guerreiro Pacífico. Maravilha, vou lhe interromper porque é um dos meus livros favoritos que eu li na minha vida. E eu acredito que a pacificação, ela nos leva a essa compreensão. Então, eu queria nem puxar a sardinha de outros livros, porque se você olhar para este livro e você beber dessa fonte, ele também tem um filme do livro, só que o filme não é diferente, é O Poder Além da Vida. É a mesma história, só que o filme colocaram outro nome. E ele fala do poder da presença, que é o que já iria falar do próximo nível, que é o nível espiritual, que é a pausa. Precisamos. Vou dar uma aba para pedir um favor para todos. Precisamos pausar, esvaziar o sistema nervoso parasimpático, que é nosso sistema que produz a melatonina, que faz o processo de reparação tecidual, ele está acho que digo, em falência. De tanto que estamos, tanto em simpaticotônico, o tempo todo ativados, o tempo todo buscando, e não damos pausa para silenciar, para o esvaziar. Então, criamos um ritmo, Cidinho, um ritmo humano, como se isso não fosse gerar traumas, danos, não só físico, mas também de agressividade em trânsito. Quantas vezes nós nos deparamos com cenas de pessoas agredindo o outro pelo simples fato de estar estafado, de não se dar pausa. Então, a pausa é, na minha percepção, a dica que eu poderia dar de maior positividade, de maior benefício para a sua saúde. Porque na hora que você, nesse exato momento que está me ouvindo, você consegue se esvaziar para ouvir de verdade, sem dentro de você já estar reativando o conceito, uma coisa que você já conhece, e sem deixar receber um pouco, você percebe que isso é um ritmo do inspirar e expirar, do receber oxigênio e soltar o gás carbônico. Então, essa dinâmica de troca, eu percebo hoje que ela está cada vez mais sendo esquecida. Inclusive, não só nos adultos, mas nas crianças. Eu, como educador, lido diretamente com isso, tanto na prática do dia a dia, na escola, como também nas minhas pesquisas, na literatura e etc. E a cada dia que passa eu leio e vejo mais evidências de que as crianças estão já entrando no ritmo de pensamento acelerado, que o famoso psiquiatra Augusto Cury chama de SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado, que muitas vezes é até confundido com o tal do TDA, do TDAH, que são os transtornos de hiperatividade e de déficit de atenção. Os cientistas da psicologia atualmente criticam muito a quantidade de afazeres que as crianças têm e que se transformam em adultos que hoje já são também portadores do SPA, ou seja, muita informação, e a gente quer pegar tudo e quer guardar tudo e termina não tendo essa pausa que você falou, né? As pessoas precisam realmente ter pausa para contemplar, para descansar o cérebro, descansar a mente, descansar o coração. E isso não tem acontecido. E aí eu imagino que a energia vital seja tremendamente atingida por essa velocidade, esse movimento frenético de tanta informação, de tanta ocupação. A gente sabe, às vezes, até que essa busca pelo excesso de ocupação, às vezes até fuga mesmo. As pessoas, às vezes, não suportam o silêncio, não suportam estar paradas, não suportam a calma, porque estão acostumadas a fugir, às vezes, das suas próprias dores, ouvindo o barulho que vem mais de dentro do que de fora. E esse silenciar, eu estou entendendo que esse silenciar tem tudo a ver com essa pausa. Estou certo? É isso mesmo. E se a gente não pausa, a gente vive inflamado. E não adianta anti-inflamatório, não adianta você simplesmente se dar aquele processo de autorregulação porque adoeceu só naqueles 15 dias e depois voltar para esse ritmo frenético. Precisamos mudar hábitos. Isso é hábito, é habitual. Então, eu compreendo, você falou que existe uma crítica sobre isso, mas eu compreendo que é como se fosse uma crença já coletiva, que todos não conseguem se perceber, eu coloco todos uma aspa,
e não têm a consciência que esse ritmo ele é agressivo. Então acabam, vamos dizer, estimulando os filhos a ter mais e mais e mais e mais atividades por conta do medo daquele filho não entrar no ambiente de profissional, não entrar numa faculdade, se não souber inglês, português, qualquer língua estrangeira. Então, vem de uma questão já coletiva esse vício adrenal, essa sobrecarga de informações, e muitos sentem receio de voltar para a essência, porque acreditam que vai ficar um peixe fora d'água, falar assim, não. Quantas vezes eu ouvi falarem assim, Patrícia, você não é desse planeta, tem alguma coisa estranha em você. Então, eu tive que compreender aquela fala, respeitar que era um olhar, mas compreender que isso é o normal. O normal não é ser acelerado. Eu digo que a natureza sempre nos ensina. Você não fala, não vem a primavera, não vai verão. As estações do ano são bem definidas, o ciclo menstrual é bem definido, a gestação é bem definida. Nós não precisamos ser grosso, bruto com o nosso ritmo biológico, a ponto de nos afastarmos da nossa essência e acreditarmos que em algum momento isso não vai ser danoso. Vários pensadores modernos têm apresentado cada dia que passa mais evidências de que este ritmo frenético e essa busca pela quantidade que tem interferido na qualidade simplesmente comprova de que nós somos ensinados, treinados para sobrevivermos e não para sermos felizes. E aí a gente busca esses objetivos desesperadamente. Objetivos que nem sempre são em si um problema. Nada de errado de você ter sucesso, nada de errado de você ganhar bastante dinheiro, de ter seus bens materiais, etc. Mas na hora que isto vira fim e não meio como é, o dinheiro, por exemplo, os bens materiais são todos meios, mas a sociedade que nós vivemos tem trocado, tem invertido essa ordem. O dinheiro passou a ser um fim em si mesmo, a profissão um fim em si mesmo, o status social, né, um fim em si mesmo, quando na verdade são meios de interação, sua com o meio e sua consigo mesma. E aí vem uma pergunta que não quer calar. Esse assunto eu tenho certeza que você, seguidor e seguidora, não só está gostando, está até mesmo surpreso com coisas que não são nem sempre bem divulgadas, como é a energia vital, e gostaria de saber mais. Como eu vou ter uma outra pauta agora em seguida com a Patrícia sobre a sua profissão e como é que ela exerce a sua profissão de fisioterapeuta, mais especificamente microfisioterapeuta, para que você possa inclusive saber quão prático tudo isso que ela está colocando quão possível, quão tangível isso pode ser. Eu queria fazer uma pergunta exatamente a respeito do aprofundamento disso, né? Eu estou sabendo que você vai oferecer um curso sobre energia vital e seria muito útil que você desse aqui informações sobre esse curso para que as pessoas pudessem acompanhar, fazer o curso e assim não só se inteirar mais do assunto, entender melhor, como também começar a praticar, ter práticas novas que beneficiem sua saúde física, mental e fisiológica. Então, o nome do curso que nós lançamos faz um mês é um curso online que chama Como Ativar a Sua Energia Vital e Potencializar as Suas Ações. O objetivo foi exatamente proporcionar meditação, atividades práticas de como você ativar o seu corpo físico em benefício do seu corpo mental e do seu corpo etérico, que é aqueles corpos que eu estava falando. Então, você vai aprender de forma prática, de forma também por meio de conhecimentos, embasamento científico, como unir a matéria e a energia, como você bem colocou, e harmonizar esses pilares. Não adianta nós sabemos que nós somos nosso lado humano, nossas fragilidades, mas nós também somos seres espirituais, seres que desenvolvem empatia, capacidade de compaixão, de amor incondicional. Então, alinhar toda essa interação que acontece por meio de nós é o objetivo do curso, desenvolver, potencializar, ajudar por meio de informação, conhecimento, exercícios práticos, trabalhar crenças limitantes, crenças fortalecedoras, para que você se conheça. Eu digo que o autoconhecimento é a chave aí para essa rodada interna, para que você não deixe de se ouvir, de se perceber e saia um pouco dessa sensação que o externo vai conseguir te dar uma resposta, que um profissional fora vai te dar uma resposta, porque está tudo dentro de nós.
Adorei você falar de autoconhecimento, porque eu acho que, na minha visão, tudo começa no autoconhecimento. Não o autoconhecimento que se busca de uma forma utópica, de se conhecer de verdade, porque a gente sabe que a gente nunca chega a esse ponto total, mas da capacidade de se observar desapegadamente. Observar quais são suas forças, quais são suas fraquezas, quais são os sinais que o corpo está dando, que a energia está de alguma forma falhando, ou quais são os sinais que essa energia está causando. É a história do psicossomático ou do somático psíquico, não é? E a nossa sociedade acostumou-se a buscar sempre de forma exógena a solução dos problemas. Todos eles, não é? Não só de saúde. Mas a gente sempre acha que o mundo é o que está ali fora, que é a raiz, que é a fonte de nossa felicidade e também a causa de nossa infelicidade. Nos esquecendo de que é de dentro para fora, que é endogenamente, que a gente consegue consegue interagir melhor. E você falou uma palavra muito importante aí, que foi a palavra harmonia. A gente está em desarmonia com a natureza. Mas essa desarmonia com a natureza começou na desarmonia conosco mesmos, né? Então, acho que está passando da hora, não está na hora não, está passando da hora da gente prestar atenção para essa harmonia, para colocar as coisas nos seus devidos lugares. E se você quer realmente saber mais sobre isso, que eu acho que sim, você vai ver aí nos caracteres os dados, o link, para você saber mais informações sobre este curso que a Patrícia já está oferecendo, é online, então já está à disposição de vocês. Eu queria, dentro do mesmo assunto, mas numa outra dimensão, falar um pouco agora da microfisioterapia, que você faz e que já é tão bem reconhecida em nosso meio pelos resultados que você vem obtendo. Tenho tido depoimentos de pessoas, você, seguidor e seguidora, sabe que eu já falei no programa passado que eu sou instrutor de meditação e trabalho com inteligência emocional, essas coisas. E então eu vivo neste meio onde a saúde emocional, a saúde mental desempenham um papel muito importante para a sua felicidade, para o seu bem-estar. Então eu tenho tido depoimentos voluntários de pessoas que têm passado por sua clínica e têm gostado muito. Antes da Patrícia responder o que é microfisioterapia, como é que funciona, o que é que ela faz lá no seu consultório, eu queria lembrar você que vai aparecer aí um sinalzinho de inscreva-se e um sinalzinho de um sino. Por favor, inscreva-se no canal, aperte o sininho, porque aí você vai ficar sabendo sempre quando acontecer um programa novo que estiver sendo lançado. E olha, quanto mais assinantes nós tivermos desse canal, melhor. Não que eu esteja buscando quantidade, que eu acabei de criticar, mas porque quanto mais pessoas assistirem o programa, seguirem a gente, mais benefícios as pessoas vão ter. E aquela história, como se diz na Índia, quando eu mudo, o mundo muda. Então, se as pessoas aos poucos vão mudando, o mundo vai tendo um outro contorno e o bem-estar, que não é necessariamente a vida sem problema, mas a vida plena, que inclui os dois lados, consciente, sobretudo a vida onde você sabe o que pode fazer para se beneficiar e beneficiar o outro, vai ter mais lugar. Então, Patrícia, o que é a microfisioterapia, como é que funciona, em que consiste o seu trabalho e como é que o processo de cura, se é que essa é a palavra, acontece através dela? Bom, a microfisioterapia é uma técnica francesa que foi desenvolvida por 2 fisioterapeutas, que foi Patrice Benini e Daniel Grosjean. Eu digo que é uma das minhas maiores paixões, eu digo que dos meus aprofundamentos para esse mundo mais micro foi pela microfisioterapia. E é uma técnica que, por meio de toques sutis, eu vou passando a mão no corpo do cliente, que nós chamamos mais como cliente, e nós vamos seguindo mapas específicos, que são mapas embrionários, do tecido embrionário, onde nós vamos mapeando o corpo do cliente e sentindo o tecido. É como se fosse uma onda que vai e volta. E por meio desse toque sutil, na hora que eu causo uma resistência tecidual, nós sabemos que ali nós chamamos de relé. É um ponto nevrálgico, é um problema, um conflito que a célula não está conseguindo identificar o agressor. Então, por meio dos mapas, nós vamos identificar o agressor e damos microestímulos para a célula se autorregular. É como se fosse um medicamento que age agora a nível
externo, só que a microfísio é a nível interno. Então, por meio da célula, nós damos estímulo àquela célula que está perdendo vitalidade celular por não ter entendido aquele agressor. É como a membrana plasmática, ela que facilita a entrada e saída das informações. Então, se você come algo que para o corpo foi agressivo, ela vai resistir. E ela vai perdendo vitalidade celular. Só que essa vitalidade, outras células estão ali ajudando. Então, não é no primeiro momento que você passa por uma agressão que o corpo reage no sentido de tensionar e você perceber. É depois de muito tempo. Por isso que, às vezes, a pessoa fala, nossa, mas eu estou com essa dor na academia, só foi um exercício leve que eu fiz. Não. O seu corpo já tentou de várias formas te autorregular, que a gente chama de autopoiese, que é a nossa capacidade de nos autorregularmos sem fazermos, sem nem precisar perceber. Você bate a mão aqui, fere, sem você fazer nada, forma aquele cascão. Então, nós temos poder de autocura dentro de nós. Mas, às vezes, uma vida corrida, um nível de uma alimentação ruim, informações que você recebe, que nós já falamos sobre isso, de uma maneira mais tóxica, mais abusiva, relacionamentos abusivos, nós nem entramos nisso, mas como isso agride o campo de energia vital. Então, você fica naquelas relações tóxicas, naquelas relações que não tem espaço para você desenvolver a sua maestria, o seu poder criativo, e você fica ali se sabotando. Então, na hora que você vai para a microfísio, nós percebemos o tanto de agressões que o corpo capta, e por meio de toques sutis, nós conseguimos chegar a nível celular e dar informação para o corpo se autorregular. E se eu quiser voltar à energia vital, você falou do relacionamento tóxico, que é uma palavra da moda, né? Produtividade tóxica, positividade tóxica e o relacionamento tóxico. Então, de repente, você está num ambiente que, de alguma forma, a energia que está ali rondando pode chegar até você e pode intoxicar você. Mas se você tiver com a sua energia vital bem resolvida, talvez você tenha um anteparo. Então, a nível celular, essa membrana, ela tem o poder de deixar ou não que aquilo entre, que aquela energia entre. Não é? Isso. Eu queria que você fizesse uma comparação, não só desse fato de que você tem o poder de se deixar, né, penetrar por uma energia negativa, ou de barrar isto, se você tiver bem resolvido. Mas a segunda pergunta tem a ver com os pontos que você falou. O mapeamento que você falou e que você sabe onde tocar para desbloquear, não sei se o termo está correto, para desbloquear. Tem algo a ver com os pontos da acupuntura? Porque a acupuntura é algo que as pessoas já conhecem mais. Sim. A microfisioterapia nem tanto. Tem alguma coisa a ver com esses pontos também da acupuntura? E o que fazer no caso da energia vital para que eu possa não vou dizer blindar, não gosto do termo blindar, mas me proteger para que essa toxicidade de energia, quer seja do ambiente, quer seja de uma alimentação, me atinja? Ótimo. A acupuntura são meridianos, é um pouco diferente da microfísio. Nós sabemos que o nosso corpo ele é cercado de pontos de energia, mas a microfísio ela embasa no tecido embrionário, que é no extraembrionário, endoblasto, ectoblasto e o mesoblasto, que é o sistema nervoso, a formação dos nossos órgãos e os músculos. Para você ter ideia, para você sentir dor muscular, ele é o último a se formar no embrião, na formação do bebê. Então, primeiro forma sangue, depois forma as vísceras, depois sistema nervoso e, por último, que é músculo. Então, na hora que você está, sabe, na academia que você vai fazer um exercício e está fraco, treme, ali é porque o seu sistema nervoso possivelmente já está precisando de uma autorregulação ou possivelmente um órgão está fragilizado. Então, tem algo mais embaixo. Então, eu digo buraco mais embaixo, né, no bom sentido. Então, não é uma questão muscular. O músculo é o que é o superficial, é o que avisa que os outros tecidos estão pedindo ajuda. Então, a microfísio ela vai embasada nos tecidos embrionários, todo o mapeamento. A microfísio, como você fala, eu vou imitar você também, porque acho até mais simpático, mais bonitinho dizer microfísio. É mais carinhoso com a palavra. Mas, nesse sentido, se eu estou entendendo bem, a microfísio ela tem algo a ver de uma forma mais generalizada com as repercussões ou sintomas de doença no corpo. Mas existem doenças mais específicas
sintomas mais específicos que a microfisioterapia é mais adequada, que a pessoa pode procurar. Nesse caso, é melhor procurar a microfisioterapia, ou nesse caso, é melhor procurar a acupuntura, mesmo sabendo que são duas coisas diferentes, ou a alopatia mesmo, né, que a gente é acostumado a fazer. Em que casos você indicaria que a pessoa procurasse? Isso aqui é um caso mais diretamente ligado com o tratamento microfisioterápico ou não? A microfisioterapia é indicada para qualquer patologia, porque como trabalha a nível celular, nós autorregulamos lá na origem, lá na base. Eu gosto muito da palavra integração. Então, a acupuntura junto com a micro, tanto é que no nosso espaço a gente trabalha, tem uma profissional da acupuntura e um profissional da micro. Eu acredito que quando une as forças, um exemplo, nós vamos mapear e ali nós pegamos a data, o local, se a pessoa teve o trauma na vida intraútero, aparece nos mapas da microfísio, e aí vamos dizer que está sobrecarregado o fígado. Então, ela passa, a gente faz a autorregulação daquela memória, que está ali sobrecarregando a célula, e na acupuntura vai trabalhar o órgão, o fígado dentro do meridiano. Então, se soma. O tratamento microfisioterápico ou terapêutico, esse tratamento ele tem uma quantidade certa de sessões ou depende de cada caso? Quanto tempo dura, em média, para que uma pessoa coloque a sua microfisiologia funcionando bem? Em média de 3 sessões, com espaço de 1 mês cada. Cada sessão dura quanto tempo? 40 minutos, 1 hora. Tem alguma coisa a ver com idade? É indicado para idades mais avançadas, pessoas de meia idade ou crianças? Qualquer idade. Gestante, então, maravilhoso, porque já vamos trabalhando a nível do bebê ali que está se formando, vai trabalhando as memórias que estão ali sobrecarregadas. Patrícia, e as patologias psicológicas, né? A depressão, a ansiedade, o síndrome do pânico, os transtornos mesmo psiquiátricos que o mundo cada vez mais tem, né? Infelizmente, como é que a microfisioterapia age? Como ela trabalha na autorregulação, é a história que eu falei dos 3 corpos. Na hora que a gente regula a célula, aí muitas das vezes a pessoa fala, mas Patrícia, um câncer, que já está num processo muito avançado. Na hora que você autorregula, você facilita a entrada do medicamento ali que o psiquiatra passou para a questão da depressão, da síndrome do pensamento acelerado. Você vai fazer uma varredura, como se fosse, a gente desintoxica aquele espaço para poder melhor receber qualquer outro procedimento que for integrado a essa ferramenta. Então, por isso que nós colocamos de forma bem tranquila que qualquer patologia vai se beneficiar, porque célula que todos nós temos, trilhões de células, então limpando aquele processo, é como se fosse a vacina. Na vacina você precisa do agressor, né? Do antígeno para produzir anticorpos. Na microfísio a mesma coisa, você capta o agressor, você mostra para o corpo, olha, isso aqui que te agrediu. Ele entende, isso aqui que agrediu, então eu identifico e eu produzo anticorpos para poder voltar ao ritmo fisiológico. Então, a microfísio é também profilática, ela trabalha na prevenção, tanto quanto na cura? Sim. Em que estados a pessoa não deve procurar, em que estado de saúde a pessoa não deve procurar a microfisioterapia? Por exemplo, alguém que está com febre, alguém que está com algum tipo de dor, eu imagino que haja essas condições também para que a microfísio trabalhe melhor, ou não? Como o corpo, o interessante da microfísio é porque o corpo ele vai nos levando, ele nos leva ao local adequado. Ele nos mostra, então, mesmo que a pessoa esteja em coma, numa UTI, dá para a gente fazer a microfísio. Porque a gente vai só agir na parte que o corpo libera, vamos dizer assim, que ele permite aquele acesso. Então, em qualquer situação, circunstância do corpo físico em lesão, o corpo vital está precisando ser vitalizado, ser harmonizado. Então, a célula sempre está precisando daquele impulso, daquela compreensão para dar melhor qualidade e potência àquela mitocôndria, facilitando a produção de ATP e fazendo com que favoreça o melhor prognóstico, o melhor desenvolver para aquele cliente, para aquele paciente. Interessante. Você, como um profissional da área da saúde, e o seguidor e a seguidora, com certeza sabem do fenômeno do placebo e do nocebo. O placebo é quando você toma um remédio que, na verdade,
não é um remédio, não é um medicamento, não é um composto químico, é apenas uma pílula de tapioca e que você acredita muito que vai resolver o seu problema e termina resolvendo, né? Tem experiências e mais experiências nessa área. E o nocebo é o contrário. Você recebe um remédio alopata, uma medicação alopata, como por exemplo um antibiótico potentíssimo, o mais novo, o mais potente que existe no mercado. E você simplesmente não acredita que aquilo funciona, termina não funcionando. Então, a capacidade de crer, de ter fé, de acreditar que aquele tratamento funciona ou não, é determinante para que ele realmente funcione. E na microfísio? Como é que funciona uma pessoa que vai porque alguém indicou, eu vou de qualquer maneira porque alguém indicou, mas eu não estou acreditando nisso. Existe também o fenômeno do placebo aí na microfísio? Eu acredito que todos nós temos, de certa forma, uma influência no meio e o meio influencia nós. Porém, na microfísio, só o fato dele chegar, eu digo que ele já tem uma abertura em algum desses campos. Senão ele nem chegaria. Então, o fato dele chegar, nós sabemos que pela física quântica todos nós estamos interconectados e tudo tem um propósito maior, pelo menos é uma língua, uma fala que nós acreditamos e validamos, e hoje em dia tem bastante embasamento que fala sobre isso. Então, para chegar, ele pode resistir em um dos corpos. No corpo mental ele diz que não acredita, mas e os outros corpos? Então, como a microfísica trabalha no corpo além do corpo mental, que é o corpo vital, o corpo vital está acima do corpo mental. Então, ele pode resistir, mas essa resistência, ela não impede o fluxo se a gente chegar e pegar nos pontos adequados. Querido seguidor e querida seguidora, você vai ver aí nos caracteres o nome da clínica e o endereço e o contato para que você possa procurar quando precisar ou até mesmo quando quiser prevenir, né, o tratamento precoce de doenças ou até mesmo antecipar um fortalecimento da sua energia vital através da microfisioterapia. O endereço da Patrícia está aí nos caracteres, você pode acessar. Antes de terminar, de ouvir as considerações finais da Patrícia nessa maravilhosa entrevista, onde eu pessoalmente aprendi muito, tenho certeza que vocês também, eu queria lembrar mais uma vez, o CIDcast é um programa voltado para o bem-estar e a saúde mental. E essa é a nossa segunda edição, então estamos apenas começando. Mas precisamos de muitos seguidores para que o algoritmo da internet faça-se atingir muito mais gente, para que o mundo também, através dessa contribuição, assim como há várias outras contribuições da medicina alopata, da medicina homeopata, dos conhecimentos da física quântica, como a Patrícia falou, das práticas de meditação, da oração, enfim, o mundo inteiro precisa mudar. Eu não tenho dúvida nenhuma de que nós estamos atravessando uma fase que de vez em quando eu digo, olha, o mundo está doente. Porque a quantidade de pessoas, não sei se você sabe, mas o Brasil é campeão mundial de ansiedade. Essa é uma estatística triste para nós. Mas o mundo inteiro está ansioso. O mundo inteiro está com medo. O mundo inteiro está inseguro com relação ao futuro. Enfim, precisamos nos preparar, precisamos nos fortalecer em todos os sentidos. E neste programa, por favor, a gente precisa de mais seguidores para que a gente possa espalhar cada vez mais orientações, conhecimento. E olha, no nosso site do Instagram, que chama também CIDcast, você vai, por favor, se inscrever também lá para que você fique sabendo quais serão as próximas entrevistas. Sabe para quê? Primeiro, para que você não perca. E segundo, para que você possa fazer antecipadamente suas perguntas para que os entrevistados possam responder. Portanto, inscreva-se e toque no sininho aí para que a gente possa ter cada vez mais servidores. Eu agradeço muito a sua audiência e agora coloco o microfone para a Patrícia para que ela possa fazer suas considerações finais, a sua mensagem para as pessoas. Eu lembrei aqui de uma frase que eu gosto muito, que diz assim: conheça todas as teorias, saiba de várias técnicas, mas quando olhar uma outra alma humana, olhe para a alma humana.
Então, que você possa ver mais o outro, sentir mais, perceber mais e tirar essas crostas que te levam a uma distorção e um distanciamento de você mesmo. E como diz Richard Moyes, ele fala, a distância que separa você do outro é exatamente igual à distância que separa você de você mesmo. Então, se conecte mais consigo, dessa forma você vai se conectar mais com o outro e com todos à sua volta e vai favorecer a energia vital aí que está à disposição de todos nós e que nós não fazemos bom uso, muitas das vezes por essas desintoxicações e desconexões. Maravilha. Muito obrigada. Obrigado, digo eu, dizemos todos nós, seguidores e seguidoras, e até o próximo programa.